Uma pessoa legal. E eu queria meditar com os irmãos no Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Me chama muita atenção contar. E isso me obriga, me permita usar essa expressão, a entrar nesse universo matemático de Deus, que é bem diferente do nosso. Dentro do universo matemático de Deus, Ele promove perdas para gerar coisas melhores para nós. Inclusive hoje, a Karina está perdendo. Apesar de ser o seu aniversário, você está perdendo um pouco mais da sua infância. E é bom, né, queridos? Quando a gente, em Cristo, perde um pouco da nossa infância, na realidade nós estamos ganhando maturidade. Quando a gente perde um pouco da visão, a gente ganha a possibilidade de melhorar a nossa esteticidade com óculos. Você vai vendo que a matemática de Deus ela é bem melhor que a nossa. Às vezes, nós queremos lucrar com as nossas razões. E Deus promove situações para que percamos as nossas razões, para que possamos viver no centro da vontade dele. Por isso que me chama a atenção contar. E é interessante que Moisés fala o seguinte: ensina-nos. Ele não fala me ensine. E a partir do momento que verdadeiramente a gente quer contar os nossos dias, a gente tem que incluir pessoas. É por isso que ele está usando uma palavra que aponta para o coletivo. Se a gente verdadeiramente quer ter um coração sábio, ele podia falar em qualquer outro órgão do nosso corpo, mas ele fala do coração. O coração armazena tantas coisas que não tem valor algum, mas que muitas vezes nós ficamos zelando por essas coisas. Mas à medida que a gente alcança esse coração sábio, a gente reprime aquilo que Deus não ama. A gente não se envolve com aquilo que Deus não determina. Eu gosto muito desse versículo, que ele me faz pensar muito, inclusive no próprio Moisés. Uma pessoa que passou 80 anos sendo preparado por Deus, e mesmo assim ele ainda tem essa preocupação de dizer ensina-nos. O que eu aprendo com isso? Que enquanto estivermos aqui, irmãos, é tempo de aprender para não se arrepender. Você pode repetir comigo? É tempo de aprender para não se arrepender. Quanto mais nós aprendermos de Deus, a vida ela não vai ser um equívoco. Quanto mais a gente tiver a predisposição de perder para Deus, mais na realidade nós ganharemos. Você vê que quantas pessoas perderam para Deus? Inclusive o Estevão. Ele fala com seus patrícios, no capítulo 7 de Atos, conta uma boa parte da história, da estrutura histórica do povo de Israel, e logo depois ele é apedrejado injustamente. O que ele queria fazer na realidade era apresentar a graça de Deus para os seus patrícios, mas a ligação deles era tão forte com a lei que eles não conseguiram vencer aquilo que naquele momento passara a ser um equívoco, e apedrejaram Estevão. E a gente, egoístas como somos, muitas vezes a gente acha que perdendo, a gente está perdendo. Mas quando estamos na presença de Deus, toda e qualquer perda, Deus transforma em honra. Amém, queridos? Amém. Toda e qualquer perda, Deus transforma em honra. De repente, dentro daquele apedrejamento, a Bíblia diz que Estevão viu o céu aberto. E uma pessoa lá dentro de pé,
dando total atenção a Ele. E essa pessoa era Jesus. Eu aprendo que quando a gente perde para Deus, a gente recebe benefícios, privilégios, que não receberiam se nós estivéssemos fazendo uso da nossa própria matemática, da nossa própria forma de contar a vida. Então que nessa noite, quando você chorar, celebre a Deus. Quando você perder, não diga a Deus por quê, mas celebre a Deus. Porque no final de todas as perdas que Deus permitir ou que Deus provocar, Ele vai te dar além do que você pode pedir e além do que você pode imaginar. Desejo isso para você. Hoje você está perdendo um pouquinho mais da infância, mas eu tenho a certeza que Deus está te dando muito mais. Amém, Jesus. Algumas perdas que eu tive, o cabelo, mas ganhei sabedoria. Perdi a velocidade, que foi um atleta, né? Eu posso dizer para você que eu era um atleta exemplar. Perdi a velocidade, mas eu consigo chegar no céu rápido. É só eu dobrar meu joelho, eu chego no céu rápido. Amém. E outrora, com toda a velocidade, com todo o vigor da juventude, eu não conseguia fazer isso. E agora eu chego rápido no céu. Então, queridos, a gente precisa ver a vida pela ótica de Deus. Porque se nós ficarmos olhando para a vida pela nossa própria ótica, a gente vai entrar em parafuso. A gente só vai ver perdas, a gente só vai comungar com tristeza, a gente só vai olhar para nós a partir da nossa própria ótica. Mas quando eu olho para mim pela ótica de Deus, eu enxergo todos os valores que Deus vê em mim, colocou em mim, não pelo meu merecimento, não pelo teu merecimento, mas pela graça que existe em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias. E Ele tem um objetivo que mexe com Deus, mexe com o coração de Deus. Porque sempre que nós chegarmos a Deus com um objetivo que está dentro do centro da vontade de Deus, Deus mexe céu e terra para te atender. Eu fico lembrando de Josué, né? Ele ora, e o desejo que estava no coração dele estava no centro da vontade de Deus, e Deus parou todo o universo por conta da oração daquele homem. Então, queridos, vocês estão perdendo, mas não se importe. Hoje eu estava olhando para a minha mão, estou perdendo. Outro dia ela não estava enrugada, mas ela fazia mal aos outros. Deus tirou, vamos chamar de vitalidade da minha mão, mas hoje eu não consigo maltratar ninguém. No sentido de agredir, no sentido de avançar em cima de alguém. Era um homem muito violento outrora. Hoje não. Com esta perda promovida por Deus na minha vida, hoje eu procuro fazer uso das minhas mãos para abençoar. Amém, para Jesus. Levantar, para erguer e para indicar coisas melhores para todos. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém. Ensina-nos a contar os nossos dias. A gente precisa disso. Porque se nós contarmos os nossos dias dentro dessa cognitividade que a gente tem, natural, a gente vai olhar para os dias e não vai ver nada de interessante. Porque o mal que Satanás deixou na terra, irmãos, foi essa questão de a gente desgostar das coisas, de se desinteressar das coisas, de não ter prazer em nada. A gente escuta muitas pessoas falando: eu não tenho roupa. Está com guarda-roupa cheio de roupas. Eu não tenho um sapato para sair. E tem vários sapatos. Então a nossa matemática, ela é egoísta. Agora, quando a gente entra na matemática de Deus, e eu estou lembrando da minha própria vida, dentro dessa matemática de Deus, eu fiquei com uma única calça. Eu ia para o trabalho, ia para a igreja, limpava a igreja, limpava os bancos da igreja, arrumava os bancos da igreja, estudava com as apostilas do seminário na igreja,
essas perdas que você está tendo hoje, você vai ver que vai passar. Porque quando Deus nos leva para esses vales, onde a gente perde muitas coisas, é porque muitas coisas Deus quer nos dar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. E um coração sábio tem à frente, me permita usar essa expressão, o filtro da palavra de Deus. Tudo que chegar à tua vida vai passar por esse filtro eterno chamado palavra de Deus. E à medida, irmãos, que a gente se envolve com a palavra, com Deus da palavra, a nossa alma deixa de envelhecer. O nosso espírito ganha vitalidade. Os nossos relacionamentos ficam mais saudáveis. A gente olha para o nosso próximo como Cristo olha para todos nós. É necessário que nós despertemos para isso, irmãos, para termos um coração sábio. A gente vive dentro de uma sociedade cuidando muito da estética externa, mas não cuida da esteticidade da alma, não cuida da esteticidade do espírito, não cuida da sua relação com Deus. Capítulo 12, verso 30 de Marcos. Marcos vai mostrando para nós qual deve ser a predisposição que deve haver em nós, para nós não chegarmos a Deus. E nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma. Ou seja, Marcos está dizendo o seguinte: olha, reúne tudo que você é e se apresenta diante de Deus, para que diante de Deus você possa aprender o que é um verdadeiro homem e o que é uma verdadeira mulher de Deus. Gostaria que você pensasse nisso. E quando você estiver perdendo, ore. Eu estava dentro de um avião e eu estava sentindo a minha alma quase que saindo dentro de mim. Estava voltando do estado do Pará e eu comecei a orar. Se é que aquilo era oração, era mais um estado de covardia. E aí Deus me pediu algo que para eu dar eu tinha que perder alguma coisa. O meu contato com o meu medo. Eu precisava tirar o foco do meu medo para que eu pudesse atender ao anseio de Deus. Me permita aqui usar essa palavra. Eu estava ali naquele... Aí Deus falou: olha, para de orar e me adora. Mas o meu medo falou alto. E eu comunguei durante um tempo muito mais com o meu medo do que com a ordem que Deus estava me dando. E se Deus está me dando uma ordem, dentro da ordem de Deus tem a condição para se cumprir a ordem. Amém, queridos? Amém. Sempre que Deus te der uma ordem, dentro da ordem tem a condição para você cumprir com a ordem. E Ele pede a cada um de nós coisas absurdas, dentro dessa ótica egoísta que nós temos. Né? No caso do Abraão, pede o filho. O sujeito leva 100 anos para gerar um filho com sua esposa e de repente chega a Deus e pede absurdamente aquele filho. Mas através daquela perda, Deus mostrou um novo horizonte para Abraão. Com aquela perda, Abraão parou de ser mentiroso, reorganizou sua família e começou a ganhar valores que ele não teria se ele continuasse preso à sua velha natureza. Que as perdas que você está tendo, eu não sei quais são, Deus sabe, isso só interessa a você e a Deus. Deixa na mão de Deus. Ele se garante. Ele fala na sua palavra, lançando sobre ele, é Pedro falando no capítulo 5, verso 7 da sua primeira epístola, lançando sobre ele. Pode mandar tudo que você não presta em cima de mim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. E ele responde dizendo que ele é zeloso para te guardar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
que nas tuas perdas você encontre em Cristo razões para celebrar. Eu queria que você ficasse de pé, eu vou arriscar cantar aqui.